Ei, você aí. É você mesmo. Aham. Você tá escrevendo um livro, não tá? Tem até uns rabiscos. Ou já concluiu? Ou que pena, mas não tem ninguém pra ler. Ah, tua mãe tá lendo. A tua irmã também. Sei. O teu namorado. A tua namorada? Hum, 3 leitores? Você não sabe se ele vai dar certo, é isso? Eu te entendo. Eu entendo de verdade. Ó, vê só, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já passei por tudo isso, tá? Eu já escrevo há 10 anos. Sou escritora de romance há 10 anos. Deixa eu me apresentar pra você. Meu nome é Janaína. Janaína Melo. Eu tenho 5 obras publicadas. E na minha primeira obra eu tive muita dificuldade de saber como começar a mostrar a minha obra, o que fazer para que ela fosse lida. E eu também só tinha 3 leitores, na verdade 2. Era a minha amiga, minha irmã e a minha mãe. Eu mandava e-mail para as 3. Só que só 2 liam. A outra nem abriu o arquivo. Ah, normal. Mas quando eu descobri o segredo, vocês não têm noção do que aconteceu. Uma obra que tinha, eu não vou dizer 0, né? Porque tinha 2 leituras. Passou de 0 a 1 milhão de leituras em 45 dias. 45 dias. E eu vou te contar tudinho que eu fiz. Vou sim. Nesse vídeo aqui, ó, eu vou te revelar todos os 5 passos que eu galguei para poder atingir esse 1 milhão. Fica comigo. Mas antes, me ajuda aí, né? Vai aqui embaixo e se inscreva no meu canal para poder ver os restos dos conteúdos, tá bom? Combinado? Primeiro passo. Leia. Como assim, Janaína? Ler? Mas eu quero ser escritora. Eu quero ser escritor. Para que eu tenho que ler? Como é que você quer conhecer os seus maiores concorrentes se você nem sequer lê o que eles estão escrevendo? Claro que você vai precisar ler, né? E ler bastante. Eu, por exemplo, quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, eu devorei todos os livros de romance relacionados ao tema que eu estava imaginando escrever. Eu nem sequer tinha começado a escrever. Eu estava apenas cogitando a possibilidade e eu já estava devorando todos os principais livros de romance que tinham temas parecidos. E você tem que fazer o mesmo, tá? Isso parece meio óbvio, né? Mas acredite, a maioria não faz isso. Fazendo isso, isso abriu a minha mente de uma maneira assim inexplicável. Porque analisar os erros e acertos de outro autor evitou que eu cometesse esses erros e acertos, entende? Além disso, ler livros de autores diversos me fez definir o meu estilo pessoal de escrita, o que foi muito, muito importante. Porque quando você se descobre nessa área, tudo começa a fluir de forma bem tranquila. Passo número 2. Definir um tema. Você tem que definir um tema. E vou te dar 3 exemplos. Amor proibido. Primeiro amor. Triângulo amoroso. São temas clássicos que sempre dão certo. Opte pelos clichês. Pois é. Olha só, se você está escrevendo o seu primeiro livro, não adianta você criar cenários mirabolantes e personagens complexos, entende? Isso só vai atrasar a tua obra e fazer com que você provavelmente desvie do foco, que é o romance. Se você ainda não tem habilidade para lidar com esse tipo de situação, né? A complexidade de um personagem e um cenário complexo demais, por exemplo, você vai criar um mundo e aí nesse mundo tem que ter as autoridades, tem que ter a parte religiosa,
o nome de tudo é diferente, né? É um mundo, uma utopia, algo muito complexo. Então, para você, escritor, que está no seu primeiro livro, só se você realmente tiver muita coragem e tempo para se aventurar a criar um mundo, a criar um personagem muito complexo. Eu te digo assim, eu tenho uma tendência a criar personagens complexos, tá? Eu não gosto, eu gosto de envolver muito sentimento nas histórias que eu escrevo. Então, assim, eu escrevo com muito carinho, com muita dedicação, mas eu não consigo escrever rápido. Eu demoro para escrever, porque eu preciso sentir cada capítulo que eu escrevo. Eu tenho que chorar com o personagem, eu tenho que sentir a dor do personagem, entende? Então, assim, quando você parte para escrever histórias assim muito complexas, que envolve muito sentimento e é muito profundo, ela trava um pouco a tua escrita, porque você não vai escrever, você não vai querer escrever qualquer coisa, entende? E aí você não consegue escrever rápido. Eu conheço pessoas particularmente que conseguem escrever um livro em um mês. Já viu? Tem até um formato para os livros, tipo assim, todos os livros são um padrão. Só vai mudar o cenário, o nome de alguns personagens, mas praticamente a situação que acontece no livro é a mesma. Parece assim, até aquelas novelas turcas do Canal 7. Só muda o personagem e o cenário, porque a história praticamente é a mesma em todas as histórias, em todas as novelas. Então, assim, tem pessoas que conseguem essa habilidade de criar um padrão que dá certo. E se você quer escrever um livro, para que o teu livro seja lido, você tem que escrever um livro bom. Você não pode escrever qualquer coisa, tá? Mas se você tá na sua primeira obra, você também não pode escrever algo muito complexo, porque você ainda não tem habilidade, entende? Para poder trabalhar isso. E aí a tendência de você abandonar o teu projeto é muito grande. Então, complique pouco, ok? Por exemplo, não crie 20 personagens dentro de um livro, porque você vai ter que desenvolver, muitas vezes, a história de cada um daqueles personagens, né? Faça aquele núcleo principal com aqueles personagens protagonistas e uma outra historinha paralela ali para não ficar muito moroso, para não ficar muito chato, para que o livro não fique só nos protagonistas, mas também não desvie muito foco. Porque se você fizer isso, você vai atrasar a tua obra. E aí, se você estiver querendo ser escritor para poder viver da escrita, meu amigo, minha amiga, sinto lhe dizer, mas se você for muito perfeccionista, você vai ter dificuldade nisso aí, tá? E, anota aí. A maioria das obras que fazem sucesso nos dias de hoje são baseadas em clichês clássicos. Tipo, clichês como Cinderela, A Bela Adormecida, Romeu e Julieta, né? A Bela e a Fera. Olha só, muitos dos romances que a gente lê hoje são nada mais, nada menos que adaptações desses clássicos. E tem mais. Se o teu foco for escrever romances para mulheres, você tem que saber de uma coisa. A gente não costuma revelar, não. Mas nós, mulheres, amamos histórias de príncipes altos, fortes, poderosos e ricos. A gente não costuma confessar, mas é verdade. A preferência de nós, mulheres, é por esse tipo de homem. Eu não sei, eu acho que está intrínseco no nosso DNA, eu não sei o que é isso. Eu sei que muitas vezes a gente, na vida real, a gente tem que se conformar com o que aparece mesmo, né? Mas a escolha da maioria é essa.
Esses príncipes nos dias de hoje, eles mudaram de nome, tá? Eles têm um novo nome. E eu vou dizer a vocês qual é esse nome. Chamamos esses príncipes da atualidade de CEO. Ah, não acredita não, é? Tá pensando que eu tô falando alguma besteira? Faz assim, ó. Vai pesquisar na Amazon quais os livros de romance que fazem mais sucesso. Depois você observa o título desses livros. E aí você vai descobrir que é tipo O CEO que me amou, O CEO que me amava. Não tem muita originalidade não, tá? É tipo assim, o CEO que me magoou, o filho do CEO, o CEO que era durão, o CEO que veio da pobreza, a mulher e o CEO, a grávida do CEO. Olha, eu não tenho nenhum livro com o nome CEO na frente, tá? Mas eu não posso negar que eles fazem muito sucesso entre a mulherada, gente. Pelo amor de Deus, é verdade, tá? Pode observar lá. Quem deve estar no top lá nas leituras do Kindle, do Unlimited na Amazon, provavelmente é algum livro de romance que tem um título com o nome CEO. Então, se você quer fazer sucesso, acho que uma das coisas que você deve saber é que seu título tem que ter CEO, né? O CEO e o cachorro, sei lá, o CEO e a gata. Mas coloca CEO que dá certo. Quarto passo. Convide pessoas para ler sua obra. Como você quer ser descoberto? Como você quer fazer sucesso se você não convida ninguém para ler o que você escreve? Como as pessoas vão te conhecer? Ou você acha que você vai terminar o livro, né? Porque a maioria pensa assim, quem tá começando agora, imagina que é tudo muito fácil, como nos filmes. Você tá escrevendo um livro e aí vai vir um agente e esse agente vai pegar o teu manuscrito que você vai enviar pra agência e vai ler e vai dizer, olha, fulano, fulana, maravilhoso, né? O teu manuscrito, eu quero fechar com você um contrato. Sinto lhe dizer que não é assim que funciona hoje, não. Talvez, se for um escritor muito famoso, né? E que ele já tem acesso às editoras, ele manda lá o manuscrito direto para a editora ou através de um agente. É muito difícil aqui no Brasil ter agente, tá? Isso é coisa mais na Europa, que acontece mais na Europa, nos Estados Unidos. Aqui são poucas agências, a gente já manda direto para a editora. Hoje em dia as editoras, elas querem que você primeiro faça sucesso na internet. Se o seu livro estiver sendo muito bem lido, aí sim elas vão ter um interesse de conhecer o teu livro. É assim que funciona, entendeu? Elas vão saber se vai vender ou não, se tem público ou não para comprar aquilo ali. Mas o marketing, minha amiga, meu amigo, quem vai fazer é você. Então, comece agora. Comece a convidar pessoas para ler teu livro, tá bom? É o primeiro passo. Bom, para isso você precisa saber que existem grupos de literatura ávidos para ler um novo romance. Você só precisa encontrar o seu. E se você cair na graça de um desses grupos, né? Se o livro cair na graça de um desses grupos, ele vai viralizar que nem vídeo de comédia no YouTube, viu? Se prepare. Olha só. Como eu posso convidar, Janaína, as pessoas? Eu entrava em grupos de literatura e eu convidava no mínimo, eu tinha uma meta diária, eu convidava no mínimo 100 pessoas. Se eu pudesse, eu convidava 500. Mas na época que eu estava escrevendo meu primeiro livro, eu estava trabalhando muito. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou da área contábil, da área financeira, aí eu digo assim, de dia eu conto números e de noite eu conto história. Mas é verdade, então eu trabalhava muito, eu não tinha muito tempo para isso, então eu fazia isso no meu horário de almoço. De noite eu ia escrever, eu não tinha tempo para estar divulgando. Então era geralmente 100 pessoas que eu convidava. Eu fazia um textinho pronto, 2 textinhos prontos e convidava essas pessoas. Qual era o meu plano, assim, para convidar as pessoas certas, né? Qual era a minha estratégia, digamos assim?
eu fazia o seguinte, eu via aqueles livros que estavam bombando nos grupos de literatura, certo? Eu ia logo para os tops, os 10 mais, principalmente os 3 mais. Então eu ia aqueles leitores que estavam interagindo com aqueles escritores, porque quando você abre a aba de comentários, eles estão lá comentando a obra daquele autor. Então, eu pegava exatamente esses leitores que comentavam bastante e eu convidava esses leitores para ler a minha obra. Eles liam? Não sei. Um em cada 100 talvez sim. Mas se eu conseguisse, na minha cabecinha eu pensava assim, se eu conseguisse pescar ao menos um em 100, eu já estava fazendo uma coisa assim gigantesca. Por que eu vou te dizer isso? Porque esse um, se fizesse um comentário na minha obra muito bom, sabe? Um comentário espontâneo. Eu não tô falando de um comentário engessado, eu tô falando de um comentário espontâneo muito bom na minha obra. Se ele lesse e fizesse esse comentário, ele iria atrair outros leitores automaticamente. Então tudo meu foi muito orgânico, muito orgânico. Então eu comecei a conquistar aos poucos, né? Não foi uma coisa rápida, foram 45 dias para bater 1 milhão de leituras. Mas tipo assim, todo dia era um comentáriozinho pequenininho que eu ia ganhando naquele capítulo, né, que eu tinha postado. E aí, como eu falei, se você cair na graça de um leitor desses, você tá feito escritor, porque gostaram do que eu tava escrevendo, né? Gostaram. E aí o meu livro, naquela época, ele ficou em primeiro lugar algumas vezes nessa plataforma de literatura. Eu fiquei entre os 10 mais por um tempão, né? E entre os 3 primeiros eu ficava competindo com autores assim conhecidos, famosos na época, assim, que já tinham livros publicados e já tinha todo um grupo de leitores. Mas aí é que tá, você tem que fazer uma história que as pessoas queiram ler, tá? Tem que fazer algo que as pessoas queiram ler. E você tem que saber interagir também com o teu público, porque eu tinha um feedback com esses leitores. Eu de forma assim muito, como é que eu posso dizer, humilde, eu aceitava as opiniões deles e eu fazia ajustes necessários que eram solicitados por eles. Então a obra foi melhorando assim muito, muito. Quando eu ia escrever, eu já ficava assim pensando nas sugestões que eu tinha recebido no capítulo anterior e me ajudava bastante a fazer algo melhor do que eu tinha planejado. E eu sabia que aquilo que eu estava fazendo ia agradar aqueles leitores, e agradando aqueles leitores betas, digamos assim, eu iria conquistar muitos outros, né? E foi isso que aconteceu. Então, de repente, assim, era milhares e milhares de comentários e eu fiquei louca na época, assim, alegria. Você não, olha, você que ainda não passou por isso, escritor, prepare-se, porque a alegria de ver, meu Deus, assim, eu me lembro de comentários que eu recebi de pessoas na UTI. Eu nem sabia que podia usar o telefone na UTI. Mas assim, pessoas diziam que estavam internadas, que estavam hospitalizadas, que estavam desacreditadas do amor e que aquela história tinha dado um novo suspiro na vida daquelas pessoas, né? Um novo ânimo. Mensagens na época de Natal, de Ano Novo, de pessoas que na hora da virada do ano estavam lendo o meu livro, dizendo: Jana, posta o capítulo que tá preso aí, pelo amor de Deus. Então eu agarro, meu Deus, falta alguns segundos pro ano, pra rompermos o ano, e as pessoas estão ali mandando mensagem pra você, assim, ansiosas pelo que você tá escrevendo, né? Então, assim, é uma sensação de muita alegria, porque é um mundo que você escreve, meu Deus. Aqueles personagens que foram criados por mim, eles existem. Pra mim, eles existem, né?
eu sofro com cada um deles, eu também me alegro com cada um deles. E eu sei que meus leitores, aqueles que me acompanhavam e que me acompanham até hoje, eles também torcem por todos eles. Então, esse relacionamento aí, essa construção de relacionamento, ela é importantíssima para que você tenha sucesso. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Eu preciso que você entenda, porque você só vai ter sucesso se você conseguir entender a alma humana, né? E é isso. Ah, esqueci de citar aqui o tipo de recadinho que eu colocava lá para esses leitores. Eu colocava tipo assim: se você sofre de taquicardia, pressão alta, não leia Segunda Chance para o Amor. Essa psicologia reversa eu sei que deu certo. Pelo menos pra mim deu. Em relação, sabe, à interação, assim, eu queria explicar um pouco mais. Eu acho que você, escritor, escritora, você deve pensar assim: esses leitores, eles passam tantas horas lendo aquilo que eu escrevo, por que não eu dedicar algumas horas para responder o que eles escrevem para mim? É isso. Se você tá sem tempo, não poste um capítulo no momento que você não tem como responder os comentários. Poste um capítulo no momento que você está tranquilo, tranquila para responder aos seus leitores, entende? Pelo menos aqueles primeiros comentários. Eu sei, tá? Eu sei que vai chegar um momento que você vai ter tanto comentário que você não vai conseguir dar conta. E eu entendo isso, é verdade, acontece. Né? Aconteceu comigo também. Tem muitos comentários que até hoje eu não consegui responder. Porque assim, a gente tem que fazer opções. Ou você vive, ou você escreve, ou você responde comentário. E ainda tem que fazer o marketing do livro, tá? Porque não é fácil. Ser escritor não é fácil. Mas assim, pelo menos 1 hora por dia, na hora que eu postava aquele capítulo, eu tentava responder o máximo de comentários que eu podia. E aí os próprios leitores que fazem comentário, eles viam que eu tinha respondido dezenas em cima, né? E que não era por má vontade e tal, era porque realmente eu respondi os primeiros, aqueles que foram comentados nas primeiras horas e pronto, né? E vai e volta, eu ia lá, respondia mais um ou outro, né? Porque a gente fica meio que querendo ler tudo. Não dá pra ler tudo, mas a gente fica querendo ler tudo. No começo você consegue, mas depois de um tempo você não consegue mais, você fica doida. Aconteceu isso comigo, pelo menos comigo foi assim. Bom, já que agora você já entendeu que os leitores são seu amigo íntimo, né? Que você conquista através das tuas palavras, dos teus pensamentos, né? Você precisa entender uma coisa: eles te conhecem. O teu leitor, ele conhece o teu caráter, sabia disso? Por mais que você tente esconder, escritor, quem você é, o teu leitor, ele vai descobrir. Não adianta tentar esconder. Sabe como? Os pensamentos dos teus personagens, a comparação entre o bom e o ruim, o certo e o errado, as análises críticas que os teus personagens, os teus mocinhos e os teus vilões fazem dentro da tua história, mostram quem você é. Por isso que a gente tem um relacionamento tão íntimo com os nossos leitores. Eles muitas vezes nos conhecem até mais do que nossos próprios pais, esposa, marido, namorado, namorada, irmão, irmã. Nossos leitores, eles são amigos íntimos. É verdade. Porque eles conhecem o íntimo do teu pensamento. Quando você consegue passar a tua essência, e essa essência tua, ela é bem recebida do outro lado, nossa, sem palavras.
a escrita me proporcionou a possibilidade de levar pessoas aqui no meu peito, pessoas assim maravilhosas que conheci ao longo desses anos, né, que guardo aqui no meu coração, que tem um carinho muito grande, que hoje às vezes nem tenho mais tanto contato, mas eu sei que às vezes eu vejo uma foto no Instagram da família, eu vejo um comentário num livro meu depois de um tempão, e aí eu vou ver como é que aquela pessoa tá, porque tem alguns que se tornam mais próximos de você do que outros, né? Alguns que são frequentes, que lhe seguem mesmo de obra em obra. E aí eu lembro de vários pelo nome, né? Eu sei a região que moram, fizeram parte de grupos de WhatsApp por muitos anos. Esse mundo da escrita é um mundo assim que depois que você entra é difícil sair, tá? Eu tenho que te avisar que não é fácil, não. Bom, aqui vai o quinto e último passo. Disponibilize a tua obra de forma gratuita. Como assim, Janaína? Não, gratuita não. Vão roubar o meu livro. Meu Deus, você é louca, vão me plagiar. Calma. Partindo do pressuposto que estou aqui conversando com pessoas ainda não conhecidas, né? Aspirantes a escritores ou escritores novos que estão no seu primeiro projeto. Então, sinto lhe informar que é muito difícil alguém querer plagiar uma obra sua. Olha só, vê só. São tantas obras, são tantos escritores hoje no mercado que é mais fácil comprar uma obra boa de alguém por um preço razoável, sabendo que aquela obra tem condições de crescer. Vamos supor, comecei agora, não tenho noção que a minha obra é muito, muito boa, e aí o cara quer fazer uma novela da minha obra, né? Mas eu não tenho essa consciência que a obra é muito boa. Então ele vai ali e me oferece uns 10 mil reais, e eu acho que é o máximo 10 mil reais. Eu vou ficar me sentindo, meu Deus, eu vendi por 10 mil reais a minha obra. E ele ganhou 10 milhões com a tua obra. É muito mais fácil que ele haja dessa forma do que essa pessoa plagie a tua obra. Sabe por quê? Porque com a internet nos dias de hoje, se você posta a tua obra de forma pública em alguma plataforma de literatura, vai ficar registrado lá que você foi a primeira pessoa que postou aquela obra. Então, se alguém plagiar a tua obra e você quiser requerer judicialmente aquele, como é que eu posso dizer, aquele prejuízo, né, de você ter perdido, né, você quer processar a pessoa, digamos assim. Bom, e aí, voltando, tá? É porque o vídeo terminou esgotando o tempo. Mas assim, se você quer entrar com um processo contra aquela pessoa, é só você pegar os arquivos que você mandava da tua obra escrita por e-mail periodicamente, né? Eu aconselho que todos nós façamos isso. Terminou um capítulo, mande pro seu e-mail pessoal. Não salve só no seu computador. Mande sempre pro seu e-mail, porque é um backup de segurança, tá? Então, essa pessoa que plagiou a tua obra, ela vai ter que provar que ela criou a obra antes das datas que você enviava por e-mail aquele arquivo. Ela não conseguindo provar isso, além do que você também postou numa plataforma antes daquela obra se tornar pública por aquela pessoa. Então, você tem como recorrer. Aí, nesse caso, você fala assim, é tão caro fazer um marketing. Então, assim, se alguém for plagiar a tua obra e for um lascado, uma pessoa que não tem dinheiro, então, e que não tenha nenhum projeto para que aquela obra cresça e se torne um livro, uma série, uma novela, então não vai dar em nada, né? Aquela pessoa plagiou para quê? É só simplesmente você registrar a tua obra e ponto, e pá, e continuar e tá tudo certo. Ela que venha te processar, porque você tem provas que você que criou aquele livro. Agora, digamos que
Essa pessoa pegou tua obra para fazer um filme. Aí eu vou pensar assim, nossa, eu tô me achando, hein? Plagiar uma obra minha para um filme. Eu vou deixar esse filme fazer muito sucesso. E depois eu vou entrar com ação, obviamente. Tem marketing melhor que esse? Eu acho que sozinho eu nunca conseguiria promover tanto a minha obra. Entende? É por aí, ok? Nunca esqueça de mandar para o teu e-mail. Quando você concluir a obra, que ela estiver finalizada, você vai na Biblioteca Nacional e registre a tua obra, ok? Mas só faça isso quando ela estiver finalizada. Existem dois tipos de pessoa. Tem aquelas que são temerosas, os escritores temerosos, que preferem disponibilizar para um grupo de, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas, e aquele grupo é limitado, não isenta o risco também da tua obra vazar, né? Mas é um grupo limitado, as pessoas são mais comprometidas a não fazer esse tipo de coisa. O máximo que pode acontecer aí é o teu PDF ficar circulando aí pelos grupos de livro aí, de livros piratas. Isso acontece, tá? A gente não tá isento disso não. Mesmo que você tenha teu livro registrado, isso acontece. E a segunda opção são as pessoas que são realmente ousadas e colocam nas plataformas de literatura para o maior número de leitores poderem avaliar e conhecer a tua obra mesmo antes do registro. E aí você tem condições de lapidar a tua criação, né? Porque um grande número de público analisando e corrigindo e sugerindo, aquilo dali vai melhorar muito a tua obra. É muito melhor. Bom, voltando ao assunto. Sabe quantas obras deixam de ser publicadas por ano devido ao escritor não saber como divulgar o seu produto? Eu até arrisco a dizer que as melhores obras, elas nunca serão vistas. Elas ficam ocultas, porque o escritor não tem essa habilidade de saber divulgar. E como a quantidade de pessoas hoje que tem escrito é muito grande, as editoras não conseguem dar conta de entender realmente quais são as melhores obras. Existem muitas obras boas, mas eu digo a você, eu particularmente conheço uma escritora, na verdade eu conheço várias, mas tem uma em particular, uma que assim, é uma amiga querida do peito e que eu digo a vocês, um dia eu ainda revelo o nome dela, tá? Mas eu acho que ela é a melhor escritora do Brasil. Melhor. Ela é muito, mas ela é muito, muito boa. Muito boa. Infelizmente, as obras dela não são muito conhecidas. Ela é muito boa no que faz, ela é revisora. Além de escritora, ela também revisa os livros de muitos autores. Mas ela tem um pouco de dificuldade na divulgação das próprias obras. E aí elas ficam ocultas, né? São verdadeiros tesouros os livros dela. E ó, deixa eu te falar. Engana-se quem pensa que as editoras hoje estão em busca de boas obras. Na verdade, muitas editoras, eu arrisco a dizer que nem leem as obras que publicam. É verdade. Mas, se está fazendo sucesso na internet, né? Se nos grupos de literatura essas obras têm público, então, por que não, né? Por que não editá-las e vendê-las? É assim que eles pensam. Ah, Janaína, mas isso é muito injusto. Concordo com você. É muito injusto. Mas, o que é que eu posso fazer se é assim que eles pensam? Bom, eu te revelei o meu segredo para conseguir muitas visualizações. Agora, e aí? Que tal você fazer o teste para ver se dá certo com você, hein? Eu tô ansiosa para saber o resultado. Começa a fazer, mas não perde tempo não. Começa agora. Depois posta para mim para saber o que é que aconteceu, quais são os resultados que você teve. Eu vou ficar aqui esperando, tá? Eu sei que cada pessoa tem um seu jeitinho especial de fazer as coisas. Esse foi o meu.
Ah, e se gostou do conteúdo, não esquece de curtir o canal, compartilhar com os amigos e se inscrever, tá bom? Isso vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas a conhecerem o conteúdo que tô querendo passar para vocês. Sei lá, se você gostou, se achou interessante, compartilha com os amigos. Eu agradeço bastante. Sim! E caso queiram conhecer as minhas obras, eu deixarei no comentário fixado o nome de cada uma delas, assim como o link, para que vocês possam lê-las na Amazon. Ah, tá, tem mais. Outra coisa, e se você pensa que eu só vou falar aqui de visualizações gratuitas na internet, no próximo vídeo eu vou te contar tudo sobre como ganhar dinheiro a partir das tuas visualizações gratuitas, ok? Me segue para poder saber como é que vai ser esse conteúdo. Estou ansiosa para poder te falar. Beijos no coração, fica com Deus.